capítulo de número 8, por favor. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 28, o texto diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam, ou na minha versão diz, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, todas as coisas. Diga forte, diga todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, e você diz amém. Meus irmãos, eu peço a sua máxima atenção, pois há uma palavra de Deus aos nossos corações aqui essa noite. Hoje, dia 31 de outubro de 2019, como disse o nosso pastor Alessandro Aguiar, hoje é um dia muito especial para a história da igreja, porque no dia 31 de outubro de 1517, na igreja do Castelo em Wittenberg, na atual Alemanha, um monge agostiniano, desconhecido até então na história, por nome de Martim Lutero, ou o nome em alemão dele, Martin Luther, toma uma atitude inesperada. Um homem que lê na palavra de Deus e encontra a verdade, diante da verdade, procura algo para reagir a tal situação. E naquele dia, ele escreve 95 teses, 95 verdades que a igreja, em sua visão, precisava melhorar. E a partir daquela data, deflagra-se então a famosa Reforma Protestante. Mas o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante no século XVI é muito mais do que simplesmente uma reforma de ideias, mas é um retorno à verdade da Escritura. E a partir daquele momento foi-se pregado 5 teses principais. Primeiro, é somente Jesus o único caminho que salva, e para acessar Jesus é somente por meio da fé, e essa fé não é mérito nosso, é somente a graça de Deus, e essa graça só é entendida à luz somente da Escritura. E tudo isso que acontece, essa regeneração, essa transformação, é em quinto lugar somente para a glória de Deus. A reforma simboliza um retorno ao Evangelho. A reforma simboliza um retorno às verdades da palavra de Deus. A reforma não simboliza algo novo. Não, a reforma simboliza um retorno à verdade esquecida por muito tempo na igreja até então. E nessa data da reforma eu não posso pregar se não for sobre uma reforma. E essa noite eu quero falar com vocês sobre reforme a sua esperança. Reforme a sua esperança. Você pode repetir? Diga comigo, reforme. Não, olhe para alguém que está do seu lado, melhor dizendo, diga assim bem forte, diga reforme a sua esperança. Dentre os muitos textos da Bíblia Sagrada que eu poderia usar sobre esperança, o que Deus colocou no meu coração é o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que pode aqui esta noite reformar a nossa esperança. Quando eu digo reformar a nossa esperança, eu digo ajuste a sua esperança dentro da verdade da palavra de Deus. Não tenha esperança naquilo que você não deve ter, não creia naquilo que você não deve acreditar. Ajuste a sua esperança de acordo com a revelação da palavra, porque só a esperança de acordo com a palavra produzirá milagres e mudanças extraordinárias na minha e na tua vida. Reforme a sua esperança. Pois bem, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele escreve um tratado muito especial.
Romanos é uma carta extraordinária. Eu gostaria de aguçar a sua curiosidade para, antes de você dormir, ler toda a carta aos Romanos. É uma carta muito pequena. No capítulo 8, depois de Paulo escrever durante 7 capítulos sobre o homem sem Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3, meados do capítulo 3 até o capítulo de número 5, mais ou menos, sobre a graça divina que chega até nós por intermédio do sangue de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. A partir do capítulo de número 6, Paulo vai falar então sobre a nossa liberdade no pecado. No capítulo 7 sobre a liberdade diante da lei, e no capítulo 8 vai falar sobre a vida daquele que é transformado em Cristo. Por isso que você vai ler na sua casa depois que Paulo inicia o capítulo 8 com aquele famoso texto que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando como é a vida do homem com Deus, cheio do Espírito Santo, transformado pela graça. E no versículo 28, Paulo vai nos falar sobre como é a esperança de um homem e de uma mulher de Deus. Como deve ser o padrão de esperança de alguém que confia em Deus. Como é a esperança de alguém que acredita no verdadeiro Evangelho e vive o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa dizendo: e sabemos. É interessante. Verso 28, Paulo inicia dizendo: e sabemos. É interessante que Paulo não diz e sentimos. Não. Paulo não diz e imaginamos. Não. Paulo diz e sabemos. É interessante que essa palavra grega sabemos, ela vem do mundo da matemática, do mundo das exatas. Quando Paulo usa essa expressão e sabemos, ele está dizendo: eu conheço, eu sei, eu tenho a certeza. O que Paulo está nos ensinando é a primeira verdade para reformar a nossa esperança. Nós precisamos reformar as nossas bases, as nossas certezas e as nossas convicções. Quem tem esperança, ele tem convicção. Quem tem esperança, ele tem certeza. Ele não sente, ele não imagina, ele sabe, ele tem certeza que aquilo que ele espera, aquilo que ele acredita, o Evangelho, o Deus Todo-Poderoso que se revela em carne no seu Filho Jesus, é a verdade. Você precisa reformar a sua esperança. Como é triste ver crente que não tem certeza na sua esperança. Ele é como a água, ele é levado para lá, é levado para cá. Um dia crê, outro dia não crê. Semana está crente, semana está longe de Deus. Um dia está cheio de fé, outro dia está perdendo totalmente longe de Deus e até blasfemando ou tentando blasfemar contra o Senhor. E Deus me trouxe aqui para te dizer: reforme a sua esperança, porque a esperança verdadeira é aquela que começa dizendo: eu sei e sabemos. Eu não imagino, eu não sinto, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção daquilo que eu estou vivendo. Interessante é que a convicção de Paulo não é apenas uma ideia. A ideia aqui é alguém que sabe no sentido de experimentar. Você precisa experimentar esta certeza, certeza que Deus não lhe abandonou, certeza que Deus está no controle da minha e da sua vida, certeza que todas as situações estão debaixo das rédeas de Deus e Ele está guiando a história. Quando eu olho para Jesus em Marcos capítulo 4, eu vejo imprimido nas atitudes de Jesus a certeza. Alguém que tem convicção, alguém que tem certeza daquilo que acredita, quando ele está em um barco, atravessando o mar da Galileia para o outro lado, e uma tempestade começa, enquanto os discípulos estão se descabelando, pegando balde, mexendo no leme, tentando mudar toda a situação, Jesus está fazendo o quê? Na polpa, dormindo. Fala sério, gente, quem dorme numa tempestade? Fala sério. Eu fui andar de barco na beira do mar, e o meu tio, eu tenho um tio que gosta muito de pescar em alto mar, eu disse: não me leva até, eu preciso ver a terra. Eu fui num lugar onde aparentemente não tinha onda, e balançava um pouquinho assim, já foi tudo para fora, né? Já chamei o Hugo, e foi tudo embora, e eu disse: meu Deus, imagina como é uma tempestade. Jesus não está com o barquinho balançando de leve, não, é tempestade. Como é que um homem consegue dormir, porque ele era Deus, mas também era homem, e o verbo se fez carne, como é que ele como homem consegue dormir e não se desesperar no meio de uma tempestade? Sabe o que é isso? Certeza.
certeza, uma esperança que tem certeza, uma esperança convicta. Deus está no controle desta situação. E quando Ele levanta, Ele não levanta desesperado, Ele não levanta sem esperança, Ele levanta para dar ordem para o vento, para dar ordem para o mar e dizer: eu tenho certeza que se Deus mandar, o mar se cala, a tempestade se acalma, a bonança vem e a vitória é derramada sobre a minha vida. Quando eu olho Atos dos Apóstolos capítulo 12, eu vejo um Pedro que está sendo preso na mão de Herodes. Agora olhe para cá, por favor. Era um tempo de perseguição de igreja, não é como hoje. Hoje em dia ser gospel, qualquer artista é. Sou gospel, sou da moda, é terrível hoje em dia. Todo mundo quer ser crente, mas difícil é ter a convicção de verdade, a mudança de vida. A igreja estava sendo perseguida. Ser crente significava ser morto pelo evangelho. A Bíblia diz que Tiago foi morto à espada, a espada de Herodes. E agora Herodes manda prender Pedro. Imagine você, Pedro é levado ao cárcere, atado pés e mãos, com 2 homens do seu lado. Fala sério, como seria a sua noite? Você está jurado de morte para o dia seguinte, 2 soldados romanos do seu lado, atado pés e mãos. Como seria a sua noite? Desesperadora. Teria que tomar um remédio, alguma coisa. Chama o psicólogo, faz alguma coisa. Não. Sabe o que Pedro estava fazendo? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo até aquela prisão. E se o anjo não joga luz, se o anjo não balança Pedro, sabe o que Pedro está fazendo? Dormindo. Como é que alguém dorme jurado de morte? Como é que alguém dorme no meio do caos? Como é que alguém dorme dentro de uma prisão fria? E se você acha que o presídio brasileiro é injusto com a humanidade das pessoas, é porque você não conheceu um presídio romano. Direitos humanos não era nem uma ideia. Mas Pedro dormiu até babar. E se o anjo não joga luz e não acorda ele, Pedro estava dormindo até hoje, mas o anjo foi lá, acordou e disse: homem, acorda. E quando o anjo acordou, ele saiu. E quando ele saiu, porta fechada abriu. Quando ele saiu, o milagre aconteceu. E no capítulo 12 ele diz assim: agora eu sei que foi o Senhor que interviu nesta situação. Você precisa ter certeza, você precisa ter convicção. Quando eu olho para a história de Jó, Jó tinha tudo para murmurar, Jó tinha tudo para desanimar, Jó tinha tudo para desistir. Perdeu filhos, diga comigo, filhos. Perdeu riqueza, diga riqueza. Jó perdeu o prestígio dos amigos, diga perdeu o prestígio dos amigos. Jó perdeu tudo que ele tinha. E quando eu começo a analisar na Bíblia qual é o motivo que Jó não desanima, que Jó não desiste, eu leio Jó capítulo 19 versículo 25, e Jó vai falar onde estava a sua esperança. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Quem quer receber palavra de Deus? Quem quer receber palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha certeza que eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje. Quem pega a palavra? Eu sou o mesmo eternamente. E assim diz o Senhor nesta casa esta noite: eu estou no controle, na situação, na tempestade descansa, na prisão dorme, no meio da luta não se desespera, porque o teu Redentor vive e por fim se levantará. Quem pega essa palavra? Quem recebe esta mensagem essa noite? Olhe para alguém e diga: você precisa ter convicções. Diga mais alto, diga: você precisa ter convicções. Paulo diz: eu sei. Agora sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe o que é saber. Saber para a gente, hoje no século 21, é dizer para Deus assim: eu vou acreditar quando eu ver, quando o Senhor me revelar o que o Senhor quer. Mas sabe qual é o problema? Deus, ao longo da história, nunca trabalhou com ninguém mostrando o caminho. Ele só fez promessa, caminho não revelou.
E aí quando Deus diz, tenha certeza, eu fiz, eu vou fazer, a gente diz, não, eu não sei. Saber aqui não é saber os caminhos. Saber aqui não é entender os detalhes, mas é ter consciência do resultado. Oh Jesus. Sabe quando você está vendo um filme? O ator principal está lá, vai no carro, o carro cai na água, dá um tiro nele, e você já está comendo a unha. Ele está fugindo, você já está nos dedos, não é? E ele foge, e atira, e persegue, e sequestra, e você diz, meu Deus, esse diretor vai matar o ator principal, não mata. Triste é ver o filme, o mesmo filme que alguém que já viu o filme, já viu? A pessoa fica assim, posso te contar? Aí você fica, sai dele. Aí você assim, posso te contar? Sai dele. Hã? Por que a pessoa que já viu o filme se tranquiliza no caos do ator principal? Porque ele sabe o final do filme. Eu vou te dizer uma coisa aqui, viu? Deus já deu spoiler do final do filme, da história. E sabe qual é a maior raiva do diabo? É você descobrir o spoiler de Deus para a nossa geração. Sabe qual é o maior desejo do diabo? É que você fique concentrado no meio do filme, esquecendo que o mesmo roteirista que escreveu o meio do filme, escreveu o final do filme. Ele quer que você fique aqui roendo unha. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e finança? Ai meu Deus, e a casa? Ai meu Deus, e o marido? Eita, vai casar, recebe essa palavra, quem pega? Ai meu Deus, e a noiva? Quem pega agora? Vai desencalhar tudo aqui hoje. Ai meu Deus, e não sei o que. Ai meu Deus, e você fica... Deus que escreveu o passado e escreveu o presente, pastor Guiar, esqueceu de escrever o futuro. Porque hoje você só vê caos, e caos é símbolo de fim. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele é o Deus que escreve, diz o profeta, o fim antes mesmo de escrever o começo. Quem pega essa palavra aí? Quem pega na galeria essa mensagem? Estou pregando para vocês também lá atrás. Então eu quero te dizer uma coisa esta noite, se o meio do filme tem caos, se o meio do filme tem crise, se o meio do filme tem desespero, eu quero aqui essa noite reformar a tua esperança e te dizer, olha para o final do filme. Porque o final do filme, para todos aqueles que creram no Senhor Jesus e tiveram a verdadeira certeza, é uma mesa com as bodas do Cordeiro, numa terra onde não tem morte, não tem choro, não tem dor, pecado não entra lá, diabo não entra lá, injustiça não entra lá. Quem entra lá, pastor? Quem foi lavado, remido no sangue de Jesus e creu. Reforme a sua esperança. Reforme a sua esperança entendendo que esperança é certeza. Em segundo lugar, reforme a esperança entendendo que a sua esperança, ela é reformada não pelos detalhes que você conhece, mas pelo final da história que te dá certeza que Deus está no controle da situação. Pega na mão de alguém, balança ele, diga, recebe essa palavra, diga assim, diga assim, diga assim. Olha para o final do filme, diga assim, diga assim. Oh. Eu sei. O que é que você sabe, Paulo? Eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar isso aqui. Paulo diz, todas as coisas. Isso aqui é interessante. Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem. Você pode me ajudar a pregar? Galeria, me ajuda agora. Todos digam comigo, todas as coisas. Não, para você gravar essa frase, diga todas as coisas. Diga forte, diga todas as coisas. Todas as coisas. O que é todas as coisas? O que é todas as coisas? Todas as coisas, eu vou ser redundante, mas você vai entender, são todas as coisas. Porque a gente acha que Deus deixa brecha na nossa vida, pastor Ricardo. Tem gente que acha que Deus escreve a história e diz, diabo, aproveita esse intervalo aqui, vai lá. Não. Martinho Lutero falava assim, o diabo é o diabo de Deus. Eita. Lutero, quando você estuda historicamente Lutero era talvez um pastor, se fosse hoje, desbocado. Lutero falava assim, o diabo, aí historiadores mais cristãos falam assim, o diabo está no controle de Deus. Não, Lutero falava assim mesmo, o diabo é o diabo de Deus. O que isso significa? Que o diabo só vai, na verdade o texto de Lutero é, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Aí todo mundo, epa, como assim? É cachorro na coleira de Deus. O que significa? Deus dá corda. Deus dá corda. O diabo vai. Aí o diabo está aqui. Vou acabar. Como fez aqui um monte de ceninha. Um monte de ceninha.
mas foi expulso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E eu vi pouca glória a Deus. Diga glória a Deus. E aí o diabo diz assim: Eva, dominei tudo, conquistei. De repente, Jeová puxa a corda. E quando Jeová puxa a corda, acabou para Satanás. Então eu quero dizer uma palavra aqui. Ei, Deus pode até dar corda para o diabo, mas Ele nunca vai largar a ponta. Quem manda na tua vida é Deus. E se Deus está no controle da tua vida, pode repreender em nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus, Ei, vai embora. Todas as coisas, diga forte, todas as coisas. Preste atenção. Não existe espaço na tua história para o diabo escrever nada, meu filho. Todas as coisas estão no controle de Deus. Eu vou dizer de novo: não existe espaço na folha da vida de um homem e de uma mulher de Deus para o diabo escrever. Quem escreve a tua história é o dedo de Deus. Todas as coisas é todas as situações da minha vida estão no controle de Deus. Reforme a sua esperança. Se você é servo de Deus, ei galeria, se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, lá atrás, Márcio, Deus abençoe, servo do Senhor, vai batizar no final do ano, aleluia. Se Deus está no controle, entenda, na sua vida não há espaço para mais nada, só o dedo de Deus. Agora reforme a sua esperança. Todas as coisas estão no controle de Deus. Diga amém se você acredita. E o apóstolo Paulo, que escreve essa narrativa, ele comprovou na sua vida que todas as coisas, Deus está no controle. Porque quando você lê o capítulo 1, versículo de número 13, se não me falha a memória, na NVI, Paulo vai dizer assim: meus irmãos, eu quis estar com vocês por muitas vezes, disse Paulo, capítulo 1, versículo 13 de Romanos. Eu quis por muitas vezes estar com vocês e falar pessoalmente tudo que eu estou vos escrevendo, mas eu fui impedido. Aí, imagina Paulo com a cabecinha dele lá atrás, não hoje, nós sabemos de tudo. Paulo, se fosse um crente de hoje, diria: o Senhor não me ama, eu queria ir para Roma. Hein, pastor Aguiar? Aqui não tem, né? É só na China que tem isso aqui. Aqui não tem. Não, se o Senhor me amasse, eu ia para Roma. Se o Senhor me amasse, eu estaria lá. Eu só quero pregar o evangelho. O Senhor é muito ruim comigo. Se eu sou teu servo, eu vou para Roma. Não. Paulo diz: eu não fui impedido, mas então eu vos escrevo. Sabia que se Paulo fosse para Roma, não teríamos a carta aos Romanos? Por que alguém escreve carta? Porque está longe, porque quer mandar contato que não pode estar perto. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus diz para Paulo: Paulo, você não vai sair daqui, eu escrevo a tua história, fica aqui, você não vai para Roma. Era Deus providenciando a carta aos Romanos. Eita, meu Deus, o profeta Isaías vai dizer: eu tenho planos para vocês e são maiores do que o de vocês. O meu plano é maior do que o seu plano, o meu sonho é maior do que o seu sonho, o meu projeto é maior do que o seu projeto. E outro profeta diz mais: os meus planos não são de morte, diz o Senhor, mas são de vida. Quem olha Paulo recebendo não diz: Paulo não é servo de Deus. Servo de Deus recebe sim, não é assim que funciona. Deus está no controle de tudo e Deus não rabisca, Deus escreve. Deus estava escrevendo a história do apóstolo Paulo e Ele sabia que eu estaria pregando essa noite. Ele sabia que você estaria me ouvindo esta noite para te dizer: na tua história só tem espaço para ser escrito com o dedo de Deus. Deus comanda a tua vida. Quem dá glória por essa palavra essa noite? Sabe o que é entender que todas as coisas cooperam para o bem e que tudo está no controle de Deus? Sabe o que é entender todas as coisas? Pergunte para mim o que? Você não quer saber, pelo amor de Deus. Pergunte para mim o que? Sabe o que é todas as coisas? É você olhar a sua vida não da sua perspectiva, é olhar a sua vida da perspectiva do trono de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente gosta de olhar as nossas situações da terra. E na terra Paulo está preso. Na terra Paulo não pode ir a Roma.
Na terra Paulo não pode sair, mas e o trono? O trono está dizendo: eu estou escrevendo, eu estou fazendo, eu estou executando. Não entendi? Vai entender agora. Em Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que tem um pai que tem um filho endemoniado, lunático. A Bíblia diz que esse pai sai de casa para encontrar Jesus. E olha para cá, esse pai não saiu de casa para conversar com Jesus. Não. Esse pai não saiu de casa para ouvir o plano da salvação. Never. Sabe para que ele saiu de casa? Para curar o seu menino. O que leva este pai a conhecer Jesus, meu Deus, isso aqui é muito forte, é o problema dentro da sua casa. O problema move este pai de casa. O problema tira este pai de casa dizendo: você precisa encontrar este Jesus. Porque se esse pai não tem problema em casa, ele não sai da sua casa. Se ele não sai da sua casa, ele não encontra alguém na rua para falar de Jesus. Se ele não encontra alguém na rua, ele não procura Jesus. Se ele não procura Jesus, ele não se encontra com Jesus. Se ele não se encontra com Jesus, ele não conhece o poder de Jesus. Se ele não conhece o poder de Jesus, o seu filho não seria curado. Se o seu filho não fosse curado, ele não teria uma experiência extraordinária. Mas como o filho estava doente em casa, como tinha um problema dentro de casa, ele sai de casa. Se ele sai de casa, ele vai para a rua. Na rua ele ouve falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, ele se encontra com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, um milagre extraordinário acontece. Tudo isso por quê? Porque havia uma situação na sua casa que só fez uma coisa: empurrou ele para pertinho de Jesus. Pensa quando eu oro. Sabe quando eu oro mais? É quando Jeová faz assim, ó. Sabe quando um pastor jejua mais? É quando começa a doer, porque eu sou humano também, fico mais crente. Eu fico: eita Jesus. Sabia que tem lágrimas na madrugada que você derrama, que é só Deus te aproximando dele? Posso te dizer uma coisa? Deus fala, mas existem momentos que Deus quer ser ouvido. Vou repetir: Deus fala, mas existem momentos que Deus quer ser ouvido. Deus fala pela palavra. Se você olhar na internet agora e colocar cultos ao vivo, você não vai dar conta de ver todos os cultos até eles acabarem. Vão acabar primeiro, de tanto culto. É Deus falando. Mas quando Ele quer ser ouvido, Ele sabe nos fazer parar. E as provações da vida é como a mão de Deus dizendo pra gente: eu quero que você me ouça no meio do caos. Porque a gente está ocupado demais com filho, com conta, com dívida, com coisa. E de repente a gente está aqui pensando que sabe lidar com tudo. E quando a gente percebe que não sabe lidar com tudo, a gente ouve falar: ei, Jesus está passando aí. Você diz assim: a primeira vez? Não, está passando toda semana. É que é a primeira vez que você ouviu. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, eu estou no controle do caos. O caos, a desordem, obedece o meu mandar. Não vai destruir sua vida. Esse problema está te aproximando de mim. Oh meu Deus. Quando você abre a Bíblia, em Êxodo capítulo 13, o povo sai do cativeiro do Egito. Quem lembra dessa história, diga glória a Deus. Quem lembra dessa história, diga eu. Diga forte, diga eu. A Bíblia diz que o povo sai do deserto com o mapa na mão e diz: eu sei por onde andar. Eu vou pegar os caminhos dos filisteus e por aqui eu vou andar. Aí Êxodo capítulo 13, versículo 17 diz: e Deus não permitiu o povo andar pelo caminho mais curto, porque sabia que se eles pegassem aquele caminho, era terra de inimigo, iriam desistir e voltariam para o Egito. Versículo 14: mas Deus, não foi o diabo, foi Deus, fez o povo rodear o deserto, para que não voltassem para o Egito. Sabe o que Deus está falando ao meu e ao teu coração? Tem vezes que Deus tem que nos fazer rodar no deserto. Porque deserto não tem bússola. Deserto não tem onde começa mesmo, não tem. Deserto você se perde.
E Deus nos leva para o deserto da dependência, porque se a gente souber o caminho de volta para o Egito, a gente volta. Aí Deus leva a gente lá para o meio do deserto, a gente diz, vou voltar. Peraí, a bússola está indicando, não, o Egito não é aqui. Não, ô Senhor, vamos morrer aqui? Vai morrer não. Deus está no controle da situação. Eu vou te dizer uma palavra, eu prefiro estar no deserto guiado por Deus do que no Egito fora do propósito dele. Ei, vou dizer de novo, eu prefiro estar no deserto guiado por Deus no meio do caos do que no Egito fora da direção dele. Eu estou pregando para a gente essa noite que está no vento. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que está no caos, mas Deus está dizendo, eu estou no controle. Eu estou no controle. Para a gente terminar, fica de pé comigo, por favor. Paulo diz que tudo coopera para o bem. Mas aí eu preciso perguntar para esse texto, o que é o bem? O que é o bem? Diga comigo, eu preciso reformar a minha esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de quem está sendo reformado pela palavra. Dá uma olhadinha. Se já pingou óleo aí é porque está na reforma. Dá um glória a Deus pela vida dele aí, pelo menos. Não, eu vou contar até 3 e você vai dar um maior glória a Deus que você tiver aí. 1, 2, 3. Ó, galerinha, vem comigo. 1, 3. Vocês estão ligados, hein, gente? Ó, que é o bem? Tudo coopera para o bem. Isso aqui é frase de para-choque de caminhão. Sim ou não? Quem já leu, diga eu. Eu já li. Mas você sabia que 99,9% das pessoas que leem não sabem o que o texto significa? Tudo cooperar para o bem não significa que tudo vai dar certo. Na minha ótica. Diga, eu preciso ouvir isso. Diga assim, diga eu preciso ouvir isso. Não é só eu também preciso. Não é só você, eu também preciso dessa reforma. Quando Paulo diz tudo cooperar para o bem, não significa que no final terá um final feliz aqui na terra. Até porque, se eu disser que tudo coopera para o bem, significa que terá um final feliz, vai dizer isso para João Batista. João, está feliz? Ah, ele não consegue falar, ficou sem cabeça. Ô Paulo, é verdade que quer final feliz na terra? É verdade, Paulo? Bom, eu terminei numa prisão jurado de morte. E diz a história que foi morto pelo Estado romano. Pedro, tu terminou bem? Fala, não, porque Paulo não é crente. João Batista era profeta, mas acho que desviou, porque na minha teologia, no meu evangelho neopentecostal, o crente termina feliz, voando, e se o mar não abre, ele passa por cima. Não, reforme a sua esperança. Pergunta para Jesus se ele terminou bem. Pedro disse, não vai para a cruz não, cara. Tu tem que terminar bem. O primeiro neopentecostal da história foi Pedro, né? Vai para a cruz não. Não quer saber de cruz? Não vai não. Para que cruz? Termina. Pô, rapaz, tu multiplicou pão e peixe. Fala, cruz? Não. O que Jesus disse? Sai, Satanás. Não que Pedro estivesse endemoniado, mas estava com a intenção do maligno. Sai para trás de mim, porque eu não me importo com prazer, o meu interesse é o propósito. O que significa terminar bem? Continue o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Sabe o que é terminar bem? Terminar bem é terminar cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um decreto, Deus tem uma vontade, e essa síndrome messiânica tem que sair da nossa vida, de querer tomar o controle da vida, porque Deus tem um decreto, Deus tem um propósito, e o próprio Deus vai dizer, ei, sabe o teu propósito? O fim dele é morte eterna. O meu propósito para vocês, o meu decreto para vocês é vida. É vida.
E o que é cumprir o propósito de Deus? Versículo 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Sabe qual é o decreto de Deus para a tua vida? É te deixar parecido com Jesus. Quer saber de alguém que está recebendo o bem de Deus? Ele tem que ser parecido com Jesus. Então vou te dizer uma coisa, reforma a tua esperança, por favor. Assim, diga: Jesus, eu abro mão da casa, eu abro mão do carro, eu abro mão de tudo. Eu só não abro mão de não me parecer com Cristo. Eu só não abro mão de cumprir o seu decreto. Deus tem um propósito com você, porque o texto diz que Jesus é o primogênito dos irmãos. Eu vou te dizer uma coisa: no céu só vai ter gente parecida com Jesus. É por isso que Deus está usando essa provação, essa dor, este caos, é para te deixar parecido com Jesus. Porque naquele grande dia Ele não vai olhar o tamanho do seu cabelo, não vai olhar se você tem olho claro, não vai olhar se você tem pele escura, não vai olhar seu status social, não vai olhar sua formação, não vai olhar quantos dólares você tem investido na bolsa. Ele vai olhar e vai dizer: é parecido com quem? Quando Ele vê que você é parecido com Jesus, Ele vai dizer: bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmão. Nunca mais tenha medo do caos. Nunca mais tenha medo da dor. Porque Tiago diz: meus irmãos, tende alegria quando passarem por diversas provações, porque a provação gera em vocês perseverança. Ei, quando Deus quis um rei, Ele não preparou um trono, Ele preparou um gigante. Quando Deus quis levantar uma nação, Ele não preparou uma terra boa, Ele preparou um mar na frente para provar que Ele é Deus. E quando Ele quis consolidar a nação, Ele não preparou uma terra, Ele preparou uma muralha, dizendo: vai, vence. Deus está preparando tudo. Você está no projeto de Deus. Pastor, qual é a prova que eu estou no projeto de Deus? É que você ama Ele. Como eu sei que eu amo Ele? É que só ama Ele quem primeiro foi amado por Ele. A Bíblia diz: vocês o amam porque Ele vos amou primeiro. 1 João 4,8. Qual é a maior prova que Deus está trabalhando em você? Que você está aqui essa noite recebendo essa palavra. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu quero reformar a tua esperança esta noite. Eu quero trazer a tua esperança à luz do meu santo evangelho. Reformar suas convicções, reformar sua certeza, reformar seus sonhos, reformar seu projeto. Eu vou te alinhar com a minha vontade. Só quem recebeu essa palavra e você diz: é comigo, eu vou ser reformado hoje. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Mas vem correndo, já tem gente vindo aqui. Vem rápido que o meu horário já foi. Eu preciso orar. Se você está na galeria, vai até o meio. Eu quero orar por você. Pode vir bem aqui na frente. Porque você vai comprovar esta certeza. Ele quer reformar a tua esperança esta noite. Ele quer reformar os teus sonhos aqui esta noite. Ele quer dar um sentido para você. Ele quer transformar a sua mente. Ele quer mudar as suas convicções. Ele quer alterar as suas certezas. Ele está no controle do deserto. Ele está no controle do gigante. Ele está no controle da dor. Ele está no controle da muralha que se levantou. Ele está no controle do caos que está diante de você. Porque todas as coisas cooperam cooperam para o bem. Meu Deus, coloque a mão no seu coração. Você que está na galeria, coloque a mão no seu coração. Oh meu Deus, Jesus está aqui tocando vidas. O Espírito Santo está aqui transformando mentes e corações. Há uma reforma acontecendo 502 anos depois da reforma protestante. Jesus está reformando a sua esperança. A sua esperança é a certeza do controle de Deus. A sua esperança é a certeza de que mesmo sem saber os detalhes, quem comanda a sua vida é Ele. A sua certeza, oh meu Deus, a sua esperança
esperança é que na sua vida não tem espaço para Satanás escrever, mas quem escreve a sua história é o dedo do Deus Altíssimo. A sua certeza é que todas as coisas cooperam para o bem, é ter a certeza que no final, depois dessa vida, depois de que passar céus e terras, depois que tudo que nós vimos se passar, é que no final tudo vai dar certo, tudo fará sentido. Deus está no controle da minha e da tua vida, Pai querido. Rei da eternidade, em nome do teu Filho Jesus que nós oramos agora. Ó Deus, eu oro por essas vidas que ouviram esta mensagem esta noite. Senhor, eu preguei sobre reforma esta noite. Tu és o Deus que nos reforma por dentro. Ó Deus, reforma essa vida agora. Reforma esse irmão, reforma essa irmã que talvez tenha colocado as suas certezas em coisas terrenas. Mostra para ele que quem manda na vida dele não é o homem, quem manda na vida dela não é o médico, quem manda na vida dele não é o advogado, quem manda na vida dele não é o diabo, quem manda na vida dele é Jesus Cristo de Nazaré. E os propósitos de Deus se cumprirão na vida dele, na vida dela. Levante as suas mãos agora, levante as suas...